Então essa é a parte que eu mais gosto. O equipamento ele vai ganhando forma agora. Agora ele já dá para entender a nossa montagem. Agora eu vou explicar para vocês o que nós fizemos do último passo para cá. Nós colocamos os conjuntos que já chegarão montados ao cliente ou à revenda. O kit aranha já vem montado. E as mangueiras, elas vêm cortadas. Então o que é o ideal? O cara colocar, ele vê o tamanho ideal que vai ficar para ele manusear essa mangueira e cortar o excedente, tá? A gente cortou. Aqui, ó, essa altura do cano de vaca, ele não é uma regra em relação ao cano de leite. Nós, por exemplo, hoje já tinha pensado em passar ele por cima e depois acabamos passando ele por baixo, que achamos que a estética ia ficar melhor. Ambos do jeito ia funcionar da mesma forma. Só que a estética ficou melhor com ele passando por baixo da contenção, mais próximo do cano de leite. Mas se ele passasse lá em cima, corta-se a mangueira para ele passar mais lá para cima, não tem problema. Então, aqui nós já colocamos o conjunto, colocamos o pulsador. A outra parte importante, ó, o retorno de lavagem, tá, pessoal? Vocês vão encontrar um tampão 38 com uma saída 16 e lá um tampão 50 com uma saída 16. Para que isso serve? Para esgotar o cano de lavagem. Você lembra que eu falei que a caída do cano de lavagem é para cá? Então, para ele esgotar toda a água que está dentro do cano de lavagem, e também serve para ele conduzir água aqui. Aqui vai ter um registro que só deve ser aberto durante a lavagem e obrigatório, eu vou reforçar isso, obrigatoriamente fechado durante a ordenha. Não me esqueça isso aqui aberto durante a ordenha, pelo amor de Deus, porque senão ele vai ficar puxando o ar falso aqui durante a ordenha e vai prejudicar as vacas, tá? Então fechado durante a ordenha e aberto durante a lavagem. A gente fez um retorno aqui, essa mangueira acompanha também num tamanho maior, a gente cortou no tamanho que precisava, foi botando as línguas de sogra para fazer um acabamento bonito, botou duas presilhas aqui, ó, duas presilhas aqui para manter o registro firme, ó. Coloquei duas simples, ó, duas presilhas, tá? Isso aqui vai variar, porque às vezes o cara lá tem uma sala de ordenha com estábulo de madeira, então tem que entender a realidade de onde vai ser montada essa máquina, tá? Fiz o retorno lá em cima e retornei aqui, ó. Para que ele retorna aqui no final do cano de leite? Porque, ó, pensem comigo, durante a lavagem da máquina vai entrar água do conjunto lavando daqui para cá. E esse pedacinho ele nunca é lavado. Para isso que a gente faz entrar água por aqui para lavar do final do tubo de leite para frente tudo. Então não fica nenhuma zona cega sem lavagem, tá? Os conjuntos já estão montados, então como eu falei, todos. Uma outra diferença que vocês vão sentir assim gritante nas máquinas Impulse, esses coletores que eles já vão com a tampa com material premium, quer dizer que ela não quebra, uma tampa muito mais resistente a impacto. Ele é de um formato ovalado, esse coletor, ele não é igual aos coletores tradicionais, então ele não tem nenhum canto, ele facilita a limpeza e a ordenha, e todos eles são com teteiras alta vazão, 16 mm, e capa de teteira 2 mm em aço inox. O que isso proporciona em diferencial o outro conjunto, um exemplo que vai na Prime? Então, que ele é premium, né? Ele é alta vazão, ele é indicado para vacas com baixa produção e alta produção, tudo. Então, ele vai atender qualquer tipo de vaca do mercado hoje. E ele é um coletor mais pesado, tá? Vocês vão sentir evidentemente na mão na hora que pegar ele, que ele é um coletor bem mais pesado que o tradicional que vocês conhecem. Então, ele realmente é um coletor diferenciado. Tá? Colocar nas duchas assim, coloca, encaixa lá na ducha, coloca, encaixa na ducha. Ok? Dado isso, a gente montou todo o equipamento, a gente foi colocando, vocês vão receber tampão de acabamento e um que serve para quê? Corta-se os suportes e coloca esse tampão de acabamento em todos os suportezinhos que sobraram, para ninguém tá durante o trabalho se enroscando e rasgando uma roupa ainda, tá? Para isso que serve esse tampão de acabamento. Botamos o vacômetro, que nem eu tinha falado que nós ia colocar. Lá em cima eu coloquei o servo assistido, que nem eu falei que nós ia colocar. E aqui a mangueira de leite, tá? A Impulse ela vai com um filtro de 350 ml, tá? Para aqui dentro a gente pode tirar, então, para fazer a troca, substituição do filtro de TNT, né? Tira e coloca. Aqui embaixo tem um dreno para drenar o final de leite, para drenar o resto de leite que sobrou na mangueira. E a mangueira ela vai até o resfriador. Como a gente está num showroom, eu não cortei os 12,5 metros de mangueira, que é igual vocês vão receber quando compram o equipamento. Eu cortei só 5 metros, mas quando compra recebe 12,5 metros. E aí, durante
durante a lavagem a gente traz a mangueira de volta aqui e coloca aqui no tanquinho. Ele já tem um furo para isso, que é bem justo, inclusive, que é para colocar a mangueira no retorno aqui, ó, para a água fazer o circuito fechado, larga aqui de volta, puxa pelo sistema de lavagem e vem lavando tudo, tá? O equipamento a princípio agora ele foi finalizado, nós já vamos dar o start e fazer os testes necessários para fazer a entrega técnica para o nosso cliente e ver se ele vai gostar. Tá, então perfeito. O que a gente fez? A gente terminou a montagem do equipamento, agora a gente vai fazer um teste a seco e depois vai fazer um teste em lavagem para testar o equipamento. O que eu faço no teste a seco? De duas formas, tá? Eu tenho um medidor de ponta de teto que eu posso botar na ponta do conjunto. Para quê? Para medir a pressão aqui com a pressão do relógio lá em cima. Elas nunca podem variar mais que 2 kPa. Se ela variar mais que 2 kPa, a pressão que você apresentou aqui com a pressão de lá, você está com alguma coisa em aberto, ou conjunto, ou tu tá com alguma entrada de ar, enfim. Nesse nosso caso, eu pus o pulsógrafo, tá? E a pressão aqui de vácuo, eu já testei o pulsador, tá tudo certo. A pressão de vácuo tá dando 45 kPa. Exatamente o que está dando lá no relógio. Tendo isso em vista, eu entendi que a linha de vácuo e a linha de pulsação estão exatamente com a mesma pressão, não temos perca de ar. Mas além disso, nós revisamos todas as conexões com uma espuminha, sempre faço isso, todas as conexões com uma espuminha, para ver se tu tem alguma pressão entrando, se tu tem uma entrada de ar falso dentro do equipamento. Isso é essencial, tá? Então, dado isso, o equipamento está funcionando perfeitamente. Outra coisa que eu fiz, quando eu liguei o servo assistido, ele arrancou em 50 kPa. É muito para esse equipamento. Esse equipamento aqui ele tem que trabalhar com 45. O que eu fiz? Eu fui lá, regulei e baixei ele para 45. E aí o equipamento está show de bola. Agora nós vamos fazer um teste com água para testar se ele está transferindo certo e vamos ensinar a fazer a lavagem nele também. Tá joia? Tá, então a gente terminou a montagem. O que a gente fez agora, para vocês entenderem? Eu coloquei os conjuntos na posição, me certifiquei que eles estavam bem vedados e bem adaptados em cima das duchas de lavagem, sem puxar ar. A gente vem aqui, abre o retorno de lavagem, como eu tinha falado, fechado durante a ordenha, aberto durante a lavagem. Adicionou o vácuo, água, no tanquinho de ordenha. Agora vem uma explicação que vocês têm que prestar atenção. Como é que nós sabemos que quantidade de água que nós temos que tocar dentro do equipamento para não dosar a mais, nem dosar a menos? Porque nós precisamos de uma quantia certa de água. A gente coloca o equipamento a funcionar e vai colocando água dentro do tanquinho. Ó, essa parte eu queria que vocês observassem, ó. Começou a puxar ar lá, ó, ele tem que ficar 5 segundos puxando ar e tem que acionar a bomba. Se ele ficar mais de 5 segundos, quer dizer que está faltando água. Adicione mais água. Se ficar menos de 5 segundos ou nunca secar, ele nunca secar a boca lá embaixo, sempre ela ficar embaixo d'água, é muita água no equipamento. Então o que vocês têm que fazer? Dosar para que o cano, o pescador puxe 5 segundos de ar e a bomba acione. Você vai dosando a água. Depois você vai medir quanto de água você colocou aqui dentro e fazer um risco no tanquinho. Aquela é a dosagem desse equipamento. Sempre vai ser a mesma. Em cima dessa dosagem você vai dosar o detergente alcalino, o detergente ácido, temperatura, tudo em cima daquela medida. Então nós vamos descobrir, depois eu vou mostrar para vocês quantos litros de água deu esse equipamento, tá? Mas então a gente fez isso ali. Isso aqui sempre é, durante a lavagem a gente torce essa bolinha para cima durante a lavagem para lavar o aerador. Uma abertura somente, olha só. Abre uma vez. Ele toda vez que acionar, ele vai mandar um pouquinho de água lá para dentro do aerador. Não deixe durante toda a lavagem aberta, porque senão ele vai encher o aerador de água. Ó, vamos ver aqui, ele vai acionar a bomba. Olha lá, ó. Ele tá mandando água no spray ball lá e tá lavando o nosso aerador. O excesso da água tá retornando por essa mangueira, ó. Tá, então agora nós terminamos a lavagem, o ciclo de lavagem. Nós vamos medir quantos litros de água tem esse equipamento, ó. Tô fechando os conjuntos.
E vou deixar só esse cara aqui aberto por enquanto, para que ele sugue toda a água dos conjuntos. Vou tirar um carinha fora aqui só. Sequei as mangueiras, tirar essa água das mangueiras. Ó, tem água nas mangueiras. Agora eu vou fechar esse cara aqui e eu vou acionar a bomba para botar toda a água ali, ó. Vou secar o que tá na mangueira. Eu vou secar o dreno. Isso tu deve fazer no final da ordenha. Eu vou tirar o resto de água que tem na mangueira e no filtro. De forma manual daí, tá? Aqui tá saindo só o excesso que tá voltando da parte mais alta para cá, e da parte mais alta para lá vai voltar para dentro do tanquinho, tá? Isso aqui vai ficar de leite, tá? Toda a ordenha vai sobrar essa quantidade aqui de leite, então tem que ser tirado num tarrinho também, por causa que é a parte que tá da parte mais alta da mangueira e o que tá dentro do filtro para retornar para trás, tá? Então drenamos toda a água. Essa aqui, ó, é a quantidade de água desse equipamento. A gente vai fazer um risco aqui, então, para o cliente. Um risco com a serrinha, com alguma coisa que não saia, tá? E vai dizer para o cliente, ó, toda vez você vai encher de água até aqui, e é aqui que é a medição correta de água do teu equipamento. Com essa medição, depois eu aconselho a medir quantos litros dá isso, olhando a estimativa que esse tanquinho é 50, deu uns 40 e poucos litros, mas a gente vai medir exatamente quanto é. Para que saber isso? Para dosagem do sabão, tá? Para saber quantos ml de sabão vai colocar no equipamento. Então, tendo isso, toda vez que for lavar o equipamento, já sabe que tem que encher de água até aqui e tá pronto para começar a lavagem. Não vai ter água a mais nem água a menos. Essa é a quantidade de água. E dado isso, o equipamento tá feito, montado, pronto. Última dicasinha aqui para salvar a pele de quem vai ter que mexer com a água depois. Amarra um cordãozinho no ralo lá embaixo, tá? Porque senão toda vez que for ter que abrir o ralo, vai ter que meter a mão lá embaixo lá e molhar toda a manga. Então, e geralmente a água com detergente alcalino, alguma coisa assim, já não é bom. Então, amarra um cordãozinho lá para arrancar aqui e vai a água fora pelo ralo. Tá bem, pessoal? Espero que tenham gostado. O equipamento, esse é o equipamento da Impulse, para mim é um dos melhores do mercado. Claro que todo pai gosta do filho, mas para mim esse aqui é uma bela de uma alternativa de mercado hoje, equipamento top de linha, tá bom?